Olá a todos, esperamos que realmente tenham tido uma boa semana e estamos contentes de estar de novo convosco aqui em mais um programa Palavras Cruzadas. Esta noite a nossa conversa é entre mim, o pastor João Macedo, vocês já devem conhecer, e entre o irmão Beneco, que está aqui connosco esta noite. Boa noite, irmão Beneco. Prazer, pastor João Macedo. É um prazer estar na sua companhia em mais um programa de Palavras Cruzadas. Aqui hoje para a lição número 8, mas dizer que estamos a dar continuidade das lições do segundo trimestre, a promessa, a aliança eterna de Deus. E depois de termos visto na semana passada, na lição número 7, sobre o pacto no Sinai, hoje temos a oportunidade de falarmos aqui com nossos amigos, nossos irmãos, sobre a lei da aliança. Portanto, estaremos aqui a cruzar as palavras em pouco tempo e esperemos que o Espírito Santo nos use para esse tema também aliciante, pastor. Exatamente, e realmente o versículo para o nosso estudo esta semana, aquilo que nós chamamos o verso áureo, não é? Vem do livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, e diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, não é? Isto cá está, é uma promessa, lá está, mais uma vez, nós continuamos aqui a falar sobre o tema da aliança, não é? Entre Exato. Deus e a humanidade. É uma promessa de que se realmente nós cumprirmos, digamos assim, o nosso lado deste contrato, que também é expresso muito bem através desta lei, que realmente Deus nos continuará a abençoar, não apenas a nós, mas à nossa descendência, e aqui, como é lógico, estamos a falar do povo de Israel, mas também poderemos falar, e vamos falar mais à frente um bocadinho sobre o Israel espiritual, não é? Irmão Boneco, aliás, começando aqui pela lição de domingo, que nos fala sobre a questão da eleição de Israel, nós ficamos aqui com um bocado com a noção de que isto não é apenas, portanto, quando Deus elege um povo, não é porque o povo tenha alguma característica especial, não é porque seja melhor do que os outros povos, é porque há um desejo da parte desse povo de realmente entrar numa aliança com Deus, ou seja, a aliança é estabelecida entre duas partes que estão no mesmo patamar e que querem as duas estabelecer aqui um contrato, não é? Mas isso não significa que um povo seja melhor do que o outro. Eu não sei o que é que o irmão Berneco pensou ao ler aqui esta lição de domingo, quais são os seus pensamentos em relação a esta questão? Pois, pastor, obrigado. Dizer que, mesmo já a partir da introdução, nós vemos que o mundo, né, nós, a humanidade, após o pecado, anda assim num pântano, mas é um pântano traiçoeiro, ou seja, o pecado faz-nos andar num caminho que é incerto e, assim, a nossos olhos parece que é um caminho seguro, mas logo a seguir nos deixa cair num grande buraco, onde só Deus nos pode tirar e Ele está disposto a nos tirar. Por isso, a condição, o requisito que nós podemos elencar aqui para o bem-estar numa vida presente e uma vida eterna, portanto, é amar a Deus, é guardar os seus mandamentos, que é a lei, que é o que se fala muito aqui na lição 8, é a lei, e porque sem isso estaremos a nos enganar a nós mesmos, e a nossa vida basta resumir num século, como é que vamos dizer, num século que começa e termina sem esperança. Mas para a eleição de Israel, pastor, se me permite, eu gostaria de dizer que aqui faz-se sentir o mistério do amor e da graça de Deus. Portanto, não vale a pena nós termos ciúme de Israel, literal, porque do mesmo jeito que Deus, na sua soberania e na sua vontade, no seu poder, no seu querer, na sua omnisciência, escolheu Israel, literal, teria escolhido um outro povo. Portanto, não escolheu Israel porque era melhor, porque tinha um bom exército, porque era melhor religiosamente falando, não, escolheu porque Deus amava Israel como podia ter amado um outro povo. Portanto, as qualidades de Israel, pastor, aqui podemos dizer que
não o habilitavam para ser escolhido como povo a participar na aliança com Deus, ou seja, a aceitar a aliança que Deus lhes propôs. Isso podemos ver em em Êxodo 19:6, Isaías 56:7, em Hebreus também. Deus ali disse que lhes faria um novo povo, mas podia ter feito um outro povo. Através de Israel, os outros povos deviam se rever também no pacto e nas declarações, que no fundo são sempre de Deus, e a nossa parte, como disse o pastor, é apenas obediência. É isso, eu creio que vai um bocadinho mais para além da obediência. É através da. Quer dizer, no fundo, quando nós falamos da lei da aliança, nós falamos de uma lei que nos mostra, que foi muito bem resumida por Jesus, quando ele diz o amor a Deus e o amor ao próximo, não é? E é através desse amor a Deus e amor ao próximo que nós podemos ser uma bênção para os outros povos que estão à nossa volta, não é? Aliás, eu creio que foi há 2 lições atrás, na lição 6, houve um dos dias cujo título era o remanescente, e que nos falava precisamente, nós estamos a falar, se não tenho erro, da questão da semente de Abraão, e estamos a falar do facto de que ao longo da história da humanidade, em diferentes pontos da história da humanidade, tal como é contada na Bíblia, não é? Em diferentes pontos, houve sempre alguém que foi ficando no meio do caos, no meio do abuso, no meio da corrupção, no meio da discriminação. Havia sempre alguém que ia ficando, e deu-se esse o caso com Noé, como é lógico, deu-se o caso com Abraão, deu-se o caso com tantos outros personagens ao longo da Bíblia, em que, perante uma situação realmente bastante complicada, foram eles aqueles meios pelos quais Deus trabalhou e Deus conseguiu levar a cabo o seu propósito de tornar este mundo tão bom quanto possível, como era no início, quando Deus o criou. Exato. Mas, como é lógico, para que Deus possa trabalhar através dessas pessoas, as pessoas têm que querer que Deus trabalhe. Se ninguém quiser trabalhar com Deus, Deus não pode fazer nada completamente a partir do zero. Aliás, se nós lembrarmos da história do dilúvio, é isso que acaba por acontecer logo após Noé e a sua família terem saído da arca. Deus tinha agido de uma forma direta sobre o destino da humanidade. Deus tinha visto toda a corrupção, todo o pecado que se tinha instalado no mundo que ele tinha criado, e o mundo já não era bom, mas era continuamente mau, é aquilo que um dos versículos em Gênesis 6 nos diz. E então Deus decide intervir, mas depois de Deus intervir, ele diz assim, espera aí, eu não quero mais agir diretamente, eu vou agir através de outras pessoas. E lá está, no fundo é aqui que entra o espaço para a questão da aliança, da lei da aliança que nós estamos a falar hoje, não é? E que eu continuo a achar não é apenas uma questão de obediência pura e cega, também é uma questão de obediência, mas é sobretudo uma questão de que essa lei seja em prática para ser uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta, não é? Sim, quer nós sejamos o Israel físico, quer nós sejamos o Israel espiritual, digamos assim. Sim, pastor, eu gostaria também de dizer que tanto Israel literal como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós entendemos que são um veículo, tanto Israel literal e Israel espiritual são um veículo que Deus elegeu para transmitir o Evangelho a toda a humanidade. Mas aqui também surgem perguntas, por que a Igreja Adventista? Eu entendo, o pastor poderá também depois acrescentar, entendo, porque a Igreja Adventista, eu vejo, e isso eu não tenho dúvida quanto a isso, é a única que tem verdades que mais nenhuma outra religião apresenta, mesmo, aqui vamos abrir um parênteses, mesmo que os seus membros, talvez, na generalidade ou alguns, não vivam a verdade que tenham. Isso aqui é outra coisa. Uma coisa é a igreja ter verdades que só ela que tem, ou não digo ela que tem, ela que as tira da Bíblia e as apresenta e pede, e apela aos demais para que
vivamos, ou assim diz o Senhor, diferente das outras religiões. Então, eu entendo que é um privilégio, né, da nossa parte, fazer parte dessa aliança, porque só não vamos cumprir com esses, pelo menos com aquilo que Deus espera de nós, se não quisermos, porque aqui também está a questão do livre-arbítrio, que Deus não tira, Deus não tirou nem os seres celestiais e não tira a nós, muito menos. Mas, se quisermos nos beneficiar da bondade agora e mais à frente, ou na vida no porvir, seria bom se a nossa obediência não fosse, como o pastor disse, cega, mas que fosse na prática, mas que fosse também um prazer servir o Deus Todo-Poderoso. Sim. Nós temos uma questão que é ligeiramente diferente como povo cristão, não é? Que é ligeiramente, e falando aqui da lição de segunda-feira, dos laços que unem, os nossos laços que nos unem a Deus não são necessariamente única e exclusivamente a lei e o cumprimento, a obediência cega à lei, que poderia talvez ser aquilo que Deus esperava do povo de Israel, ou de um povo, na perspectiva da teologia cristã, não é? De um povo que tinha sido o povo de Deus antes do sacrifício de Jesus. Nós não nos podemos esquecer, no fundo, que os laços que nos unem a Deus desde esse momento são o sacrifício de Jesus e o facto de nós aceitarmos essa graça, não é? E por isso a nossa obediência à lei, entre aspas, não vamos dizer que a obediência é a mesma, mas não de uma perspectiva, como estávamos a dizer, não de uma perspectiva cega, mas a nossa obediência à lei vem em resposta precisamente ao amor que Deus demonstrou por cada um de nós e à graça que Deus demonstrou para nos poder incluir, digamos assim, neste povo de Deus. Há um texto em Romanos muito interessante em que Paulo diz que nós cristãos, somos como ramos enxertados na árvore que era o povo de Deus originalmente. Nós fomos enxertados, diz o apóstolo Paulo, contra a natura, na árvore que é o povo de Deus. Ou seja, Deus, pela graça e pelo sacrifício de Cristo, acabou por nos incluir nesta grande árvore que é realmente o povo de Deus. E é isso, no fundo, que nos leva a responder de uma forma positiva ao convite que nos é feito, e por isso a nossa obediência à lei não vem tanto porque simplesmente faz parte do acordo, mas vem como uma resposta ao amor que Deus nos mostrou, não é? Há também um texto da Bíblia que nos diz que Deus nos amou primeiro e que nós amamos a Deus em resposta a esse amor, não é, irmão Benito? Sim, pastor, mas eu entendo, nós entendemos aqui pela lição que a lei e a aliança são inseparáveis, são condimentos inseparáveis para que o pacto, né, para que a aliança como tal funcione. Porque, pastor, é assim, se no céu um lugar de paz, um lugar onde só é o gozo eterno, onde não há o que nós vemos aqui, né? Nós sonhamos e temos saudade, mas não se compara o que nós vivemos aqui com o que se passa no céu. E os anjos adoram a Deus sem questionar. É claro que eu disse há pouco, Deus não tirou o livre-arbítrio a ninguém. Como é que nós aqui queremos viver a nossa maneira? Eu penso que o problema da humanidade é nós eu quero que o outro viva uma ou determinada situação ou condição, mas que não corresponde, ou seja, que não necessariamente corresponda com a minha maneira de viver. Ou seja, por exemplo, um homem casado, será que gostaria de ver a sua esposa no braço de um outro homem? Um sócio de uma empresa, gostaria de ver ser traído com outro sócio ou por outro sócio? Quer dizer, são essas perguntas que você coloca, e são essas coisas, e tantas na vida secular, que também por arrasto acontecem na igreja, às vezes, que enfermam a nossa humanidade. Portanto, se passar no sinal vermelho, né, a conduzir, e provocar um grande acidente, será que eu gostaria que outra pessoa fizesse a mesma coisa e causasse danos para mim ou para a minha família? É uma questão aqui de ver que portanto, a lei e a aliança estão ligadas, não podem estar separadas. Portanto,
Claro, e eu creio, irmão Boneco, que é precisamente esse o aspecto, não é? Que nós falamos quando falamos acerca do amor ao próximo. É precisamente por causa disso. Quando o amor ao próximo é nós sermos capazes de nos colocar no papel do próximo e tentarmos, é chamada regra dourada, não é? Tentarmos não fazer ao próximo aquilo que não gostávamos que nos fizessem a nós e vice-versa, não é? E se nós pensarmos precisamente naqueles últimos 6 mandamentos, dos 10 mandamentos que foram dados a Moisés, os 6 mandamentos, o não cobiçarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, mostra-nos precisamente, acabam por ser um bocadinho isso. O irmão Boneco utilizou esta metáfora do sinal vermelho. Nós não podemos simplesmente passar qualquer sinal vermelho porque sabemos que se calhar podemos causar um acidente, não é? E não gostávamos que ninguém passasse um sinal vermelho também e causasse um acidente onde nós fôssemos as vítimas, não é? E por isso, lá está, há aqui este aspecto de nós sermos capazes de andar, ou como os ingleses dizem, andar nos sapatos uns dos outros, ver as coisas da perspectiva uns dos outros. E quando nós não respeitamos essa regra dourada, como é lógico, criamos mais problemas do que aqueles problemas que nós resolvemos. E aí não somos uma bênção para as outras pessoas, mas somos uma verdadeira maldição, se calhar no verdadeiro sentido da palavra. Antes de nós passarmos, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante depois para trazer ao irmão Boneco, mas antes de passarmos aqui para a lição de terça-feira, vamos passar também aqui ao nosso momento especial, que esta semana nos é trazido pela família Martins, e o título deste momento é Eu Irei. Para eles, a nossa atenção. Já alguma vez te perguntaste se Deus é amor, porque é que Ele permite o mal? Já alguma vez te perguntaste porque é que Deus permitiu certas coisas na minha vida? Talvez a tua luta seja diferente. Talvez a tua pergunta é: será que Deus irá me perdoar? Se a vida perdeu o seu sentido, deixa esta ser a tua oração. Deixarei minhas ambições, cortarei qualquer raiz que esteja a me impedir de me entregar a ti, de me entregar a ti. Pela fé viverei, dá-me força para vencer.
Amém, que realmente assim possa ser. Irmão Brunet, estávamos aqui a falar, ter uma conversa muito interessante sobre a lei, e eu gostava de colocar-lhe uma questão que aparece logo aqui no início da lição de terça-feira. Quais são os seus principais pensamentos quando pensa em lei? Polícias, multas de trânsito, juízes e prisão? Pensa em restrições, regras, pais autoritários e castigos? Ou talvez em ordem, harmonia, estabilidade ou até mesmo amor? O que é que o irmão Beneco tem em mente normalmente quando pensa em lei? Antes de eu estudar um pouco sobre lei, né, no ensino secular, também tinha essa percepção, mas depois de estudar isso, passar algum tempo na carteira a estudar leis, então cheguei à conclusão de que não é por aí. Apesar de que, humanamente falando, normalmente as leis tendem a favorecer uma minoria e a prejudicar uma maioria, normalmente, mas não podemos generalizar, porque as sociedades muito avançadas, muito civilizadas, fazem fé daquilo que as assembleias ou os parlamentos legislam. E aí chego à conclusão de que, copiando no que Deus ensina, a lei podia ser e deve ser amor. Tá? É para proteger. Na Bíblia, pastor já vai falar, na Bíblia, a lei é para ensinar, é para instruir. E eu entendo que nessa vida, pastor, devemos ser orientados, devemos ser educados, devemos ser ensinados pela lei, porque a lei nos permite, ela não nos salva, biblicamente falando, não nos salva, mas permite que evitemos certos caminhos e andemos em outros caminhos. Tá? Evitemos os maus e andemos nos bons caminhos. Pastor. Sim, eu acho o irmão Beneco chegou aqui ao ponto que a lição acaba por focar, não é? Que a lei significa, a palavra Torá significa ensino ou instrução, não é? E, portanto, são linhas orientadoras para a nossa vida, é algo que nós devemos utilizar como guias de referência, digamos assim. E, como é lógico, são guias de referência extremamente importantes. O irmão Beneco falava aqui da lei secular. Há muitas leis por esse mundo fora, sobretudo nos países que têm tradição judaico-cristã, não é? A tradição legal judaico-cristã, que são baseadas, de alguma forma, nestes 10 princípios que nós encontramos aqui na lei dos 10 mandamentos, não é? Depois com toda uma série de aplicações. E isso também faz pensar aqui um bocadinho acerca de, será que as pessoas que nós conhecemos fora da Igreja Adventista, será que elas realmente desrespeitam assim tanto a lei de Deus como nós às vezes achamos que elas desrespeitam? Está bem que se calhar não acreditam num Deus, uma boa parte delas, se calhar não param ao sábado, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, como nós o interpretamos na Igreja Adventista, mas vamos ser honestos, será que apesar de nós vermos em muitas produções da cultura popular, como é lógico, temas relacionados com o amor e a traição e tudo isso, eu acho que a maior parte das pessoas continua a gostar que alguém seja fiel. A maior parte das pessoas continua a tentar não roubar ninguém, a tentar não matar ninguém, não é? E por isso fez-me aqui um bocadinho, à medida que eu estava a ler a lição, fez-me refletir um bocadinho na forma como nós acabamos por não nos diferenciar assim tanto da maior parte da população, vamos falar aqui da população portuguesa, não é? Como achávamos, não é? Eu acho que há sempre, como é lógico, e o irmão Beneco mencionou muito bem a questão aqui de são feitas por uma maioria e às vezes afetam negativamente as minorias, e é verdade, mas na realidade, no geral, eu creio que nós temos aqui, estamos todos de acordo em relação a alguns destes princípios. Sim. Não é? Estamos de acordo, pastor, estamos sim, porque a palavra de Deus e o fio de profecia, né, dizem que aquele que sem lei procedeu
sem lei será julgado. Aquele que com lei procedeu, estamos a falar, proceder bem ou mal, com lei será julgado. Ou seja, nós temos consciência, isso que o pastor disse, o ser humano normal, no seu pleno juízo, tem consciência do que é mal, do que é errado. Então, estamos a falar a partir do momento em que a pessoa é adulta, sabe o que é bom e o que não é. Só que isso é assim, o mau exercício do livre-arbítrio nos leva a extremos, nos leva a excessos e é preciso haver alguma disciplina. Tá? E a palavra de Deus também diz para não desobedecermos às autoridades, porque as autoridades que nos orientam, estes recebem poder, ou pelo menos foram instituídas por Deus, embora também às vezes se desvalam, como disse. É para dizer que sem lei, porque a nossa humanidade, se com lei já é o que é, sem lei seria pior, pastor. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Se bem que eu queria trazer aqui à discussão este ponto, porque eu lembrei-me também daquele texto de Mateus, capítulo 5, versículo 20, eu estava aqui a confirmar a referência, em que Jesus está a ensinar, precisamente isto acontece no contexto do Sermão na Montanha, e Jesus diz à multidão que o estava a ouvir, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se calhar num contexto em que toda a gente concorda com certos princípios da forma como nós devemos tratar uns dos outros, nós temos que ser mais papistas do que o Papa, não é? Nós temos essa expressão. Com certeza, pastor. Isso significa, eu acho que aquilo que significa que Jesus queria dizer aqui com esta, a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós temos que ter noção que fora do Novo Testamento não há nenhum outro escrito antigo que fale mal dos fariseus e dos escribas, porque eram pessoas que realmente, à vista da maior parte das pessoas, eram justas, eram pessoas que cumpriam entre aspas, exatamente. Mas no Novo Testamento Jesus acaba por dizer não, mas é preciso ir para além disso, é preciso ir para além dos princípios que toda a gente concorda, e se calhar no fundo estamos aqui a falar dos 10 mandamentos como ensino ou instrução. Temos que ir um bocadinho mais para além dos 10 mandamentos. Ir mais fundo que os 10 mandamentos, porque a maior parte do mundo hoje em dia, de certa forma, cumpre pelo menos alguns dos mandamentos, no que toca sobretudo à interação com o próximo. Mas eu não sei o que é que o irmão Beneco acha em relação a isso. Eu entendo deve-se ir um pouco mais além, porque nas questões do dia a dia, para os religiosos, no culto, fora da religião, no lar, na família, no consumo, na alimentação, no vestuário, na produção, etc, etc. É preciso haver regras, pastor. Tem que haver regras, porque senão cada um faz o que quer e cada um fazer o que quer. Nós temos relatos de triste memória do que acontecia com Israel e Tirá no tempo dos juízes, em que cada um fazia o que entendia. Aquilo era um caos. Portanto, é aquilo que eu disse, pastor. Seja com lei bíblica e lei secular, a nossa humanidade é o que é. Sem isso, não sei se aqui teria mais pessoas, pastor. Não sei. Isso é aquilo que o irmão, é aquilo que a lição acaba por referir aqui na lição de quarta-feira, não é? No fundo estamos aqui a falar da estabilidade da lei de Deus, não é? E do facto de que realmente esta lei acabou por é a forma como eu interpretei um bocadinho aquilo que estávamos a falar aqui na lição de quarta-feira, acabou por influenciar toda uma série de ações no mundo, não apenas dentro da igreja, não apenas dentro do povo de Israel, mas por aí fora. Essa no fundo é aquela estabilidade que nos faz acreditar que realmente esta lei tem uma origem que é superior apenas aos homens, não é? Não é apenas uma questão de que os homens e as mulheres tenham decidido juntar-se para debater quais são os princípios morais, mas todos nós, mais ou menos de forma geral, acreditamos que estes são os princípios corretos, não é?
Sim, Mas se calhar de vez em quando temos que, aquilo que eu falo de ir para além da lei é tentar ver, por exemplo, o exemplo de Jesus, o exemplo dos discípulos e perceber que muitas vezes nós podemos achar que estamos a cumprir a lei, que somos um povo especial, e na realidade estamos apenas a cumprir as normas e os preceitos, e o nosso coração não está... Sim, conforme eles estão escritos, apenas. Exatamente, Mas exatamente. a gente não vive aquilo que está escrito. E Exatamente. isso também me leva a dizer que Deus sem nós é Deus, mas nós sem Deus não somos nada. E as pessoas às vezes se perguntam, então, se Deus é amor e Ele faz uma declaração na aliança para conosco, Ele apenas pede que nós o aceitemos. Por que numa aliança em que Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, tem que introduzir a lei? Bom, é claro, pastor, tem que introduzir a lei, porque se dois sócios não estiverem de acordo, a sociedade abre num dia e termina no outro. As pessoas têm que estar de acordo. Portanto, Deus não precisa, ou seja, não precisa de um favor humano para que, como é que eu vou dizer, para que a vontade dele se cumpra. Ele apenas precisa que nós aceitemos, porque ele, repito, sem nós é Deus sempre, mas nós sem ele não somos nada. Portanto, é preciso que os contraentes, o marido e a mulher, os sócios, enfim, em vários acordos, vamos aqui estender para o secularismo, as pessoas estejam de acordo, porque andarão dois juntos sem estarem de acordo, Amós 3:3, não é possível. Claro. E no fundo é isso aquilo que o irmão Boneco está a referir, é aquilo que a lição de quinta-feira também foca um bocadinho, que é a questão do se, não é? Portanto, da condicionalidade de toda esta aliança expressa na lei de Deus. Se nós cumprirmos a lei de Deus, se nós cumprirmos estes preceitos do amor a Deus acima de todas as coisas e do amor ao próximo como a nós mesmos, então nós realmente estamos a conseguir cumprir esta aliança, e temos que nos lembrar que estamos a falar aqui da aliança de Deus com o povo, com a comunidade. Ao longo deste trimestre é esse o foco. Se nós cumprirmos, então nós vamos realmente conseguir ser as bênçãos que deveríamos ser para aqueles que estão à nossa volta, não é? Sem entrarmos sem sermos orgulhosos em relação a isso. Exato. Porque muitas vezes caímos nesse erro de ser orgulhosos, de achar que somos superiores porque temos esta lei, não é? E cumprimos, mas sem sermos orgulhosos, quando cumprimos a lei de Deus, acabamos por realmente ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Sim, pastor, mas não só para... Quer dizer, primeiro, nós somos abençoados. Nós somos abençoados para que os outros também sejam abençoados. E eu penso que o nosso tempo já foi, mas dizer que a salvação é de graça, a aliança é de graça, mas custou o sangue de Cristo. Por isso, pastor e amigos que nos assistem, queridas irmãs, tanto, sem amor é impossível obedecer. Porque os 4 primeiros mandamentos resumem aquilo que Deus espera que nós respondamos para Ele, sendo o soberano, o todo-poderoso, e os últimos 6 dos 10 fazem parte daquilo que o pastor também disse, da nossa relação entre partes. Portanto, sem amor, nós não conseguimos obedecer. Eu entendo que o amor de muitos se esfriou, e espero que não seja o nosso, e por estar esfriado, a humanidade parece estar aí para uma rota de colisão sem volta, mas também sabemos, pastor, que Deus não perde nenhum pormenor da vida na Terra, nem no universo. Eu gostava de terminar, e concordamos aqui claramente, irmão Boneco, acho que estamos todos de acordo, mas eu gostava de terminar com a leitura aqui de dois textos que aparecem na lição de sexta-feira. O primeiro é o texto de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: nos preceitos da sua santa lei, Deus deu uma regra perfeita de vida e declarou que até o fim do tempo esta lei imutável num jota ou num til
deve manter as suas exigências sobre os seres humanos. Cristo veio para ampliar a lei e torná-la gloriosa. Mostrou que ela está baseada no amplo fundamento do amor de Deus e do amor aos homens e que a obediência aos seus preceitos envolve todos os deveres do homem. Uma citação que vai precisamente em conta aquilo que nós falamos aqui neste programa do Palavras Cruzadas. E depois o segundo texto que eu gostava de ler vem do Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 484, que nos diz: deve haver primeiro amor no coração, antes de uma pessoa ser capaz, no poder e pela graça de Cristo, de observar os preceitos da lei de Deus. A obediência sem amor é tão impossível quanto inútil, mas onde o amor está presente, uma pessoa começará a ordenar a sua vida em harmonia com a vontade de Deus expressa nos seus mandamentos. E por isso o meu desejo, ao terminar aqui o nosso programa desta noite, é que nós realmente sejamos capazes de expressar a lei de Deus através do amor na nossa vida do dia-a-dia, como o irmão Beneco falava e como a lição acaba por mencionar, e que ao fazê-lo possamos não só colher as bênçãos que a lei de Deus tem para cada um de nós, mas possamos também trazer as bênçãos para aqueles que estão à nossa volta. E para além disso, como é lógico, convidar todos aqueles que estão a assistir aqui ao nosso programa de Palavras Cruzadas para estudarem a lição. Isto serve sempre como introdução à lição da Escola Sabatina. Podem estudar a lição, bastante interessante, e tem pontos que nós não referimos aqui. Exato. E desejamos então que finalmente possa também ser uma bênção para vocês. Irmão Boneco, muito obrigado pela sua participação. Sim, prazer, pastor, muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, ao que nos assistem. Espero voltar a encontrar o pastor num outro programa. Foi sempre um prazer estar lá do pastor. Vamos ter a oportunidade, sem dúvida, e para mim foi também um grande prazer estar aqui em conversa, a trocar estas palavras cruzadas com o irmão Beneco. Desejamos então uma boa semana a todos aqueles que nos assistem e esperamos que possam regressar para o próximo episódio do Palavras Cruzadas. Obrigado.